Bom dia, mais uma vez hoje para a nossa revisão de gramática. Hoje a gente finaliza a revisão, certo? Então procurem estudar, tá? Procurem estudar bastante, todas essas revisões, todos os exercícios. Isso aqui não haverá exercício, porque nós já exercitamos bastante esse conteúdo aqui. Eu vou simplesmente explicar novamente para tirar dúvidas de quem ainda tem dúvidas de objeto direto, de predicativos, de predicados. Então, como tem gente me perguntando sobre isso ainda. Então, eu vou tirar novamente essas dúvidas. Procurem estudar todos os roteiros, tanto da minha matéria quanto das outras matérias também. Estudem, gente, com mais responsabilidade, se motivem a estudar, que isso é importante, certo? Então vamos lá, as classes gramaticais. Bem, você sabe que as classes gramaticais são 10. São os artigos, né? Artigos, substantivos, adjetivos, pronomes, verbos, advérbios, preposições, interjeições, conjunções, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então tem artigo, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeições, conjunções, né? E temos, no caso aqui, 3, 5, 8, 9, né? Então nós temos artigos. Os artigos, eles podem ser artigos definidos ou indefinidos, né? Os artigos definidos, você já conhece, são os artigos definidos o, a, os e as. Os indefinidos, uma, uns e umas. Então você tem que observar, dentro de um contexto no período, se você vai colocar o quê? Seu artigo definido ou artigo indefinido. Se a frase estiver no plural, se lá estiver colocando na questão artigos definidos, pode ser no caso singular ou plural, tá? Indefinidos, pode ser no singular ou também no plural. Eu digo um bolo, o bolo, uma bola, umas bolas, né? Ou os bolos, certo? Então tem que observar isso. Quando é que você coloca o singular, quando é que você coloca o plural. Substantivos, né? Substantivos, eles podem ser substantivo comum, substantivo próprio, substantivo concreto, substantivo abstrato. O que é o substantivo de uma forma geral? Tá? Substantivo é nome de tudo que existe. Tudo que existe é um substantivo. Seja de uma garrafa descartável até os sentimentos, são substantivos. Agora, só que eles são subdivididos. Existe o substantivo comum, que ele também é um substantivo simples. Por exemplo, a palavra caneta. A palavra caneta, eu sei que é um substantivo comum e é um substantivo simples, e ele também é um substantivo concreto e primitivo. Por que ele é concreto? Porque eu vejo e pego. Por que ele é primitivo? Porque da palavra caneta eu posso colocar a palavra caneteiro,
né? Canetinha, que são substantivos derivados, tá? Então é simples, comum, primitivo e concreto. Existem os substantivos próprios, que são nome de pessoa e de lugar. Também o nome daquele animal que você coloca. Você tem um gatinho, um cachorro, então, uma cadela, você coloca o nome deles. Então, o nome deles é o substantivo próprio. O nome de um país, o nome de uma cidade, o seu nome, o nome das pessoas que vocês conhecem é um substantivo próprio. Não é, no caso, você simplesmente um apelido. Não é um apelido, não é um próprio. Não é um substantivo próprio, tá? No caso, o substantivo abstrato. Abstratos são aqueles que você sente, como tristeza, preocupação, alegria, injustiça, verdade. Isso aí são substantivos próprios ou abstratos. Por quê? Porque você nem vê e nem pega, né? O substantivo, no caso, é comum de dois. Substantivo comum de dois é quando você diferencia o gênero, que é masculino ou feminino, pelo artigo. Quando você diz o jovem, a jovem, certo? Então você sabe que o jovem, eu estou me referindo ao gênero masculino, e a jovem, o gênero feminino, certo? Então, isso aqui existe um substantivo comum de dois. Existe o substantivo sobrecomum. O que é o substantivo sobrecomum? Substantivo sobrecomum é quando você simplesmente, um gênero só serve para, o substantivo, no caso, monstro, ou indivíduo, ou pessoa, ou testemunha, essa palavra vai servir para os dois gêneros. O juiz diz que precisa de uma testemunha, duas testemunhas. Essas duas testemunhas podem ser do gênero, todas duas do gênero masculino, ou todas duas do gênero feminino, ou uma do gênero feminino e outra masculino, certo? Então, como criança também, quando você não sabe qual é o gênero daquela criança que vai nasceu uma criança. Então, ela pode ter sido do gênero feminino ou masculino. Vítima, ocorreu algum problema. Quem foi a vítima? Vítima também é sobrecomum, né? Como testemunha, como cônjuge, como bebê do recém-nascido. Não bebê do verbo beber, não. Bebê substantivo, certo? E o epiceno? Bem, o epiceno é quando você se refere ao gênero macho e fêmea, como cobra macho, cobra fêmea. Você não sabe qual é o gênero daquela cobra, o gênero da formiga, você não sabe. Formiga macho, formiga fêmea, tá? Tartaruga macho, tartaruga fêmea. Aí quando você coloca macho e fêmea, é o quê? No caso, epiceno. Agora, quando você coloca o gênero, por exemplo, abelha, zangão, genro, nora, tá? O coelho, a coelha, aí é um heterônimo ou um heterônimo, tá? Então, nós temos também, no caso, os adjetivos. Os adjetivos, eles podem ser uniformes e podem ser biformes. Adjetivos uniformes é quando aquele adjetivo, ele serve para os dois gêneros, tá? Quando eu digo assim, gentil, a palavra gentil e a palavra carinhoso. Preste bem atenção, esses dois, ó. Homem gentil, mulher gentil, criança gentil, né? O menino gentil, menina gentil. Você observa que a palavra gentil, ela não muda, é um adjetivo. Mudou o gênero, não mudou, no caso, mudou o gênero, não mudou o adjetivo. Como também, posso dizer, no caso da palavra inteligente, mulher inteligente, homem inteligente, a palavra inteligente não mudou.
Então, é adjetivo uniforme. Agora, carinhoso, carinhosa, bondoso, bondosa, são adjetivos biformes. Por quê? Porque muda o gênero e muda também, no caso, muda o substantivo, muda o gênero. Quando muda o substantivo e muda o gênero, então ele é chamado de adjetivo biforme. Professor carinhoso, professora carinhosa. Então mudou o gênero, mudou o adjetivo. Aí é adjetivo biforme. Os adjetivos podem ter um grau também comparativo de superioridade, inferioridade, né? Superlativo relativo, superlativo absoluto, analítico e sintético. Então tudo isso aí é importante, vocês viram desde o 4º aninho, isso aí já, né? No caso agora o pronome, os pronomes vocês veem constantemente. Existe o pronome possessivo, que dá a ideia de posse, pronome demonstrativo, quando você diz este, esta, este, esta, aquele, aquela, aquilo, isso, nisso, essa, são pronomes demonstrativos. E o pronome possessivo, quando dá a ideia de posse, como minha mãe, minha, meu carro, meu, nosso apartamento, nosso, é o pronome possessivo, né? Pronome, no caso também de tratamento, que você se dirige a alguém. Quando você quer se dirigir à sua mãe, você diz senhora, seu pai, senhor. Quer dizer, falar com o juiz, meritíssimo ou excelência. Então, esses pronomes de tratamento são importantes para você saber a quem você vai se dirigir, a pessoa a quem você vai se dirigir. E os verbos? Os verbos são os verbos, no caso, verbos regulares e os verbos irregulares. O que são os verbos regulares? Os verbos regulares são aqueles que não mudam o radical, são os verbos regulares, como o verbo cantar, o verbo falar, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Você observa que o verbo falar, falo, falas, né? Você observa que até a letra L não muda. Isso é chamado de radical. E o restante são as terminações, são as flexões, né? Então, aquela parte que não muda, que é radical, é chamado de verbo regular. E aqueles que mudam são chamados de verbos irregulares. Por exemplo, o verbo ser. No verbo ser, você diz assim, eu sou, tu és, ele é, né? Então, você observa que muda completamente, ó. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, a flexão aqui, ó, mudou totalmente, porque o verbo é o verbo ser. Olha aqui, o radical dele, totalmente diferente. Então, quando muda o radical, ele é chamado de verbo irregular, certo? No caso aqui, vamos aos advérbios. Os advérbios são as circunstâncias do nosso dia a dia. Por exemplo, você diz amanhã. Amanhã é advérbio de tempo, mas não é obrigatório estar no período, nome amanhã. Eu posso botar um advérbio lá representando o tempo. Posso dizer durante, né? Durante o filme, durante a aula, tá entendendo? Eu posso colocar enquanto. Então, é um advérbio. Agora você tem que saber que tipo de advérbio é esse. Se é de tempo, se é de modo, se é de dúvida, se é, no caso, de companhia, de instrumento, de causa, de meio. Digamos que você vai ao sítio de carro. Então, de carro é o meio que você utilizou. É adjunto adverbial de meio. Sua mãe faz uma fantasia de você de plástico. Então, plástico aí foi a matéria que ela utilizou para fazer a fantasia.
adjunta adverbial de matéria. Então, tudo isso faz parte. Advérbio, no caso de assunto. Por exemplo, nosso assunto hoje, tudo isso aqui, a gramática, cada tipo desse conteúdo aqui é o quê? Assunto. Adjunta adverbial de assunto. Tudo isso faz parte, certo? Preposições. As preposições, você já sabe muito bem as preposições. As preposições, elas servem para unir uma palavra à outra, né? Para dar sentido. Então, nós temos as preposições, no caso, essenciais e as acidentais. Então, você pode utilizar preposições que mais são utilizadas, o de, o por, o para, mesmo sendo para, verbo, não tem mais acento, como vocês sabem disso. Tem que observar o contexto do período. Né? O de, o com, o por, o para, o sem com S, porque o sem com C, numeral, sem com S é preposição. O A também é preposição. Quando ele não vem antes de um substantivo, então ele é uma preposição, no caso um advérbio, né? Ele vem, então ele passa a ser o quê? Uma preposição. As preposições também estão, as contrações, as combinações estão dentro das preposições. As contrações são, no caso, uniões. Uniões de quê? São as uniões de artigo, no caso, mais preposição. Como é que surgiu a palavra da? Bem, a palavra da surgiu da preposição de, mais o artigo a. E nesta surgiu, né, do pronome em, preposição em, né, desculpa aí, é a preposição em, mais o pronome esta. Ficou a palavra nesta, certo? Em mais esta, formou a palavra nesta. Então, as contrações são isso aqui, como aquele, aquela, aquilo, naquele, naquela, naquilo, nesse, nessa, nisto, né? E as combinações só existem duas, é ao e aonde. São duas as combinações, só existem essas duas. Elas estão dentro das preposições, tanto as contrações quanto as combinações estão dentro das preposições. Temos agora as interjeições. As interjeições, no caso, são o quê? As interjeições de dor. Quando alguém pisa no seu pé, você diz ai, representa dor. Ou quando você faz isso, silêncio, pedindo silêncio. Quando alguém consegue vencer algo, você diz parabéns, bravo, bravo. É uma interjeição também, tá? E, no caso, as conjunções. As conjunções, elas são divididas, no caso, em duas. Conjunções coordenadas e conjunções subordinadas. As conjunções coordenadas, elas são 5 e as subordinadas são 10. As conjunções, ela liga, serve para ligar o quê? Uma oração à outra, tá? Serve para ligar uma oração à outra. E, no caso, as conjunções coordenadas são aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Coordenada está dizendo coordenar, ordenar, mandar, né? E, no caso, as conjunções aditivas, você tem que saber quais são as aditivas, que são e, nem, mas também, né? Adversativa, mas, porém, todavia, essa tem mais, né? As alternativas, ou, ora, as conclusivas, logo, pois, portanto, por isso, explicativa, que, porque, né? Pois, são as conjunções coordenadas. E as subordinadas, no caso, as subordinadas são 10 subordinadas, né? Subordinadas são 10 as conjunções subordinadas, como causal, temporal, concessiva, condicional, proporcional, integrante, né? São as integrantes também.
as integrantes. No caso, também você pode dizer conjunções temporais, tudo isso faz parte das conjunções. E por último, nós temos aqui a numeral, certo? Numeral. Numeral são divididos em quê? Ordinal, cardinal, multiplicativo e fracionário. Tudo isso faz parte. Vamos agora, gente, eu vou explicar ao mesmo tempo tipo de sujeito, tipos de predicado, e na medida que eu estou explicando, já colocando predicativo, certo? Quando eu dizer assim, o dia e a noite estão calmos. O dia e a noite estão calmos. Então, nesse caso, o sujeito aqui é o dia e a noite, né? O sujeito aqui é o dia e a noite. Esse sujeito é um sujeito composto. Por que ele é composto? Porque ele tem mais de um ser praticando a ação, que é o dia-noite. Agora, se eu colocasse, a noite está calma, o dia está calmo, aí seria sujeito simples, porque só tem um ser praticando a ação. Se eles estão calmos, então, nesse caso, o sujeito aí é composto. E o predicado é tudo que se diz do sujeito. O predicado, nesse caso aqui, é diferente, né? Agora, o dia e a noite é sujeito composto. Dia, noite, é o quê? Núcleo do sujeito. Estão calmos, é o quê? É o predicado nominal. Por que é o predicado nominal? Porque tem verbo de ligação e predicativo. O que é predicativo? É a característica, aquele adjetivo que se fala do sujeito ou do objeto. Quando eu falo do sujeito, o predicativo é chamado predicativo do sujeito. Quem é que está calmo? Os dias e a noite. Certo? No caso, eu disse assim, João e Maria estão com um cachorrinho doente. Quem é que está doente? É o cachorrinho. João e Maria é o predicado. Então, doente é o predicativo do objeto. Certo? Então, nesse caso aqui, o predicado ele é nominal. Por quê? Porque tem verbo de ligação, que é o verbo estão, que é o verbo estar. E calmos é o predicativo do sujeito. Certo? Vamos agora a outros tipos de predicado, sujeito e predicado. Por exemplo, venderam a casa luxuosa. Venderam a casa luxuosa. Muito bem, preste atenção. Venderam a casa luxuosa. Que tipo de sujeito é esse? O sujeito aqui é o sujeito indeterminado, porque o verbo está na terceira pessoa do plural. Quem vendeu, você não sabe. Então, o sujeito é indeterminado. Quando é que o sujeito ele é indeterminado? Quando o verbo está na terceira pessoa do singular, mais a partícula si, ou o verbo está na terceira do plural, tá? O sujeito é indeterminado. Então, venderam aqui, sujeito indeterminado. Quando o sujeito é indeterminado, o predicado é toda a oração, certo? Quando o sujeito é indeterminado, o predicado é toda a oração. Assim também funciona com sujeito oculto, com oração sem sujeito. Quando o sujeito for oculto, o predicado é toda a oração. Quando a oração for sem sujeito, o predicado é toda a oração, certo? Por exemplo, faz frio hoje, certo? Aqui a oração sem sujeito.
sujeito, tem o verbo fazer, certo? Então, quando eu apresento o verbo ser, estar, fazer, haver no sentido de existir, mais fenômenos naturais, a oração é sem sujeito, tá? Mas voltando aqui para o sujeito indeterminado. Vender a casa luxuosa. Essa oração aqui, no caso, o sujeito é indeterminado, porque o verbo está na terceira pessoa do plural, certo? Então, nesse caso, que tipo de predicado é esse? É o predicado verbo nominal. Por que é verbo nominal? Porque o verbo vender não é verbo de ligação. Mas aqui, ó, luxuosa é quem? A casa, né? Venderam a casa luxuosa. Então, nesse caso aqui, eu tenho um predicativo do objeto. Luxuosa é um predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Só há predicado. E agora, no caso, que tipo de predicado seria esse? Predicado, verbo nominal. Predicado, verbo nominal. Por que o predicado ele é verbo nominal aí?